Hoje a gente vai falar de um tema que eu amo falar. Eu tenho muito prazer de falar sobre, compliance. Ah, isso é um trabalho que as empresas muitas empresas grandes fazem, mas no caso da de vocês, que está começando, eu acho muito importante a gente já colocar o compliance e os outros códigos na mesa, porque vocês vão perceber ao longo da aula que isso daí vai reger realmente as relações e também é um fator muito grande de como vocês querem que a sociedade veja a empresa de vocês. Às vezes a gente tem alguns, passa pelos nossos imaginários, né? A gente tem alguns sonhos assim de falar assim, caramba, eu queria muito trabalhar naquela empresa, assim. Como por exemplo, se fala muito da Apple, da Google, né, dessas empresas mais tecnológicas, em que as pessoas, parece que o ambiente de trabalho lá é uma Disney, assim, né, todo mundo se diverte bastante, faz o trabalho, executa, tanto que eles são muito líderes nos segmentos de cada um, mas eles têm uma desenvoltura lá, uma forma de fazer a coisa acontecer na relação corporativa versus público interno, né, funcionários que têm pitadinhas lá de muita felicidade. E aí, essas empresas, elas têm como uma marca muito grande o cumprimento daquilo que elas pregam, né? Ou seja, elas praticamente, elas não basta só você falar, você tem que agir como, né? Durante muitos anos, Luan, não é da sua época, provavelmente, a gente usou muito um ditado falando: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E todo mundo usava isso, meus pais usavam, eu também devo ter usado várias vezes com os meus filhos, e até eu na posição de gestão também. Esse é um discurso que de 2000 para cá, de 20 anos para cá, esse discurso está caindo por terra e é quase um palavrão você falar isso no ambiente corporativo, porque não tem nada que seja pior para a imagem de uma empresa, ela ter gestores que eles utilizam desse slogan: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Essa geração ela não compra isso, simplesmente não compra. E também com a globalização, cada vez mais as empresas, a gente não pode esquecer que as empresas, as multinacionais especificamente, e até quando a gente fala de empresas nacionais também, no Brasil continental, como é o país, as localidades têm muitas particularidades, muitas regionalidades, a cultura é diferente, o jeito de falar, o costume, o hábito e tudo mais. Então, tem muitas características que variam muito de uma empresa, de um local para outro. Então, quando as empresas elas acabam se colocando numa determinada região, a gente até já falou isso em algumas outras áreas, tem alguma dificuldade de adaptação. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais, a gente chegou já até a falar sobre compliance, mas eu quero explorar um pouco mais dentro do assunto de vocês como empresa, agora construindo a empresa de vocês, e aí a gente vai avançar um pouco mais sobre os códigos que a gente vai trabalhar. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Então, a palavra que a gente mais vai usar é essa palavra em inglês, que é muito mais comum, né? Até pela globalização a gente usa muito, compliance, que significa conforme, ou cumprir, vem do termo em inglês to comply, que significa cumprir, estar em cumprimento, estar em conformidade com algo, com alguma coisa. Né? Em termos didáticos, quando a gente vai fazer procurar no dicionário mesmo,
Compliance quer dizer que você, como empresa, como pessoa jurídica, você tem que estar absolutamente em linha com as normas, com as leis, com os controles, sejam eles internos ou externos, que são estabelecidos pelo seu negócio. Ou seja, é o famoso você tem que andar na linha, né? Tem que cumprir tudo aquilo que a legislação obriga. Ela é uma atividade que visa assegurar que a empresa está cumprindo todas as imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões exigidos do seu segmento. Então, quando a empresa de vocês começar a vender para outras empresas que têm o código de conduta implantado, uma das coisas que eles vão auditar quando eles forem na empresa de vocês vai ser o de vocês. Mostra aí o compliance de vocês. Como é que funciona isso? Se um funcionário ele quiser fazer uma denúncia, qual é o canal que ele tem para fazer essa denúncia? Qual é a linha direta que ele tem? Então, o compliance ele nasce disso daí, para garantir com que as empresas elas andem em linha. Aí você pode perguntar assim: ah, mas professora, eu posso ter um código de conduta pregado lá na minha parede e não seguir aquilo que está lá. Quem é que vai saber, né? Só uma fiscalização. Eu posso mostrar para um auditor, para um cliente, mas eu não preciso cumprir. Não sei se você já tirou visto para os Estados Unidos, Luan? Não, ainda não. Espera um dia de Já. tirar. Quando você vai fazer lá o formulário do visto dos Estados Unidos, eles perguntam umas perguntas bem assim, que ao nosso ver são perguntas bem idiotas, assim, você está indo para promover prostituição, você está indo para promover alguma atividade ilícita, você está indo para se relacionar com menores de idade, é umas perguntas assim que nem se a pessoa estiver indo, ela vai responder que está, né? Porque são perguntas muito cabeludas, né? E aí, uma vez eu conversando com um professor de direito, eu falei assim: nossa, por que eles fazem essas perguntas se todo mundo vai dizer que não, né? Ninguém vai fazer isso. Aí o professor falou assim: não, Michele, é porque a legislação ela diz que lá nos Estados Unidos, se você for pego fazendo um crime e se em algum momento você falou que você não faria aquele crime, a sua pena ela aumenta. Ela tem um peso maior, porque você declarou que não iria fazer aquele tipo de crime. Então, se você é pego nos Estados Unidos promovendo, por exemplo, jogatinas, além de você ser punido por aquele ato em si, você vai ser punido duplamente lá, que eu não sei se dobra a pena, ou tem um acréscimo da pena, porque você, antes de entrar, você assinou lá, teve a consciência de que você não poderia fazer isso. Então, essas perguntas, por mais que pareçam muito bobas no nosso ponto de vista, elas são extremamente necessárias para regimento, para assegurar a conduta das empresas perante a sociedade. Então, a mesma coisa acontece quando a gente fala de segmento de normas de conduta, também aqui. Então, quando você infringe, por exemplo, o seu imposto de renda, o imposto de renda da sua empresa, da sua declaração de imposto de renda, as multas são muito pesadas, porque não dá para dizer que a gente não sabia que a gente tinha que declarar aquele dinheiro, aquele montante. Anualmente, a gente é obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda, tem várias regras, é amplamente divulgado isso. E aí não dá. Se você deixa de declarar algo, se você quer burlar o fisco, né, a Receita, a Fazenda, e você um dia for pego, porque acontece, né, principalmente quando a gente fala de malha fina, né, por alguma situação, eles têm mecanismos que eles conseguem ver qualquer coisa que foge foge de um padrão. E aí você tem uma multa que é uma multa muito pesada. E isso vale para as outras áreas também. A gente está falando da legislação trabalhista, de todos os impostos que a gente tem que cumprir quando a gente tem empregados. A gente fala das legislações ambientais também, todos os órgãos que a gente tem que respeitar, tem que tirar licença, e assim vai. E aí, quando a gente fala qual é a função do compliance, para que ele serve o compliance? Ele serve para alinhar a empresa, né, consolidar a empresa no mercado num período de longo prazo. Né? Se você segue tudo aquilo, toda a legislação, muito provavelmente
a sua empresa vai estar alinhado com os objetivos estratégicos, né, com as regras de compliance do mercado, e essas regras de compliance elas têm que estar alinhadas com seus objetivos, a sua missão e visão da companhia. Então, se você tem uma empresa e você, desde o início, seja a empresa de vocês que está começando agora, vocês começam a trabalhar em conformidade com a legislação, você está garantindo grande espaço para que a sua empresa ela seja saudável no longo prazo. Porque você sabe que num dado momento não vai acontecer de você pegar uma multa do nada e multas, às vezes, a gente já falou isso algumas vezes, fecham a empresa. Dependendo do montante da multa, você não tem condição de se recuperar. Você também, qual é a outra função do compliance? É garantir padrões éticos, né, que gerem valor aos clientes de vocês, aos seus stakeholders, que são todos aqueles atores que estão envolvidos na sua empresa, na sua órbita, seja seus fornecedores, seus clientes, seus funcionários, os afiliados, os associados, ou seja, trabalhar numa empresa, se relacionar com uma empresa que tem um código de conduta em cumprimento com as leis, com as regras e com as normas daquela localidade que ela está inserida, é uma garantia de que, por exemplo, você não vai pegar um pino. Né? Então, eu vou vender... Oi? Eu vou vender para a sua empresa e eu tenho certeza que você vai pagar. Não, a empresa do Luan, a empresa da Lênia, é uma empresa muito séria. Eles têm um código de conduta muito pesado e eu tenho certeza que eles vão cumprir com aquilo que eles estão se propondo. Então, dá um alívio, né? uma tranquilidade para a gente ter algum tipo de relacionamento. E aí você também alcança com maior solidez seus objetivos estratégicos. Se você é uma empresa que tem alinhamento com as regras de conduta, né, as regras de compliance da região que você está inserido, se você está com tudo em dia, você paga seus impostos, você cumpre a legislação, tira todas as licenças que precisam ser tiradas, você ganha uma estabilidade para cumprir seus objetivos, porque é muito difícil. É como a gente já vem falando há algum tempo, já existem os paraquedas que a gente não mensura, como eu sempre digo, o caso de uma pandemia, como foi agora, que não vai estar lá no planejamento estratégico de vocês. Qualquer outra coisa que exija, né, existe uma possibilidade de acontecer, isso tem que estar alinhado. E aí, as outras coisas que você tem determinados riscos que a gente não precisa correr, que vocês, como empresários, não têm que correr. Como, por exemplo, eu vou pagar meu funcionário por fora. Existe muito isso, principalmente em comércio e em varejo, né? Eu tenho 10 funcionários, eu assino a carteira dele, dizendo que ele ganha um salário mínimo, R$ 1.019, mas, na verdade, ele recebe R$ 2.000. Os restantes, os R$ 980, eu pago por fora, como se diz, né? Então, ou seja, eu dou nota sobre nota na mão daquele funcionário. Gente, isso é um perigo, um passivo trabalhista do tamanho do mundo, porque o funcionário ele pode ir acumulando evidências, esse dinheiro ele não está sendo tributado, é ruim para você como empresa, porque você não está descontando imposto de renda desse dinheiro, é ruim para o funcionário também, porque ele não está tendo as obrigações legais baseado naquela renda, ou seja, o INSS dele não está sendo calculado direito, o imposto de renda dele não está, o FGTS dele também não está. E um dia que essa relação acabar, ela pode acabar de uma maneira muito desagradável para ambas as partes. Ou se um dia houver uma fiscalização na sua área contábil, eles podem pegar esse dinheiro que você paga por fora, o seu funcionário, porque esse dinheiro que você está pagando por fora, ele está entrando por algum lugar. Então, quando eles fazem toda a parametrização lá dos sistemas deles, eles veem, bem, entrou tanto e não saiu. Onde é que está esse dinheiro? Então, a gente tem que prestar satisfação disso daí junto ao mercado. Então, cumprir as regras de compliance faz com que você se torne uma empresa realmente muito mais saudável e muito mais estável quando você decide cumprir os seus objetivos estratégicos. Lene, meu bem, tá claro? Chegou ainda há pouco, não te dei boa noite, tudo bem? Boa noite, professora.
Melhorando, graças a Deus. Tá melhorando, né? Deu para pegar um pouquinho assim, mas vou acompanhando. Quer Tá dúvida, eu levanto a mão. bom, qualquer coisa vai falando, tá? Então vamos lá. Como é que a gente cria uma área de compliance, meus alunos queridos e amados, né? Ai, professora, dá muito trabalho, eu preciso ter um advogado para minha área de compliance e tudo mais. Não, gente, não precisa, dá menos trabalho do que a gente imagina. Primeiro que compliance, ele é algo muito popular hoje em dia, né? Então, como todas as empresas fazem, e não é algo que você vai ficar usando no seu dia a dia, você não precisa ter uma pessoa dentro da sua empresa, especialmente se a sua empresa for uma empresa que cumpre todas as normas, você não precisa ter um funcionário full-time só para tratar de compliance na sua empresa, né? Então, para desenvolver uma área de compliance, para elaborar, para pensar no que vai colocar ali, vocês podem contar com o auxílio de especialistas contratados. Um consultor, ele vai lá na empresa de vocês, faz um diagnóstico organizacional e aí ele elabora um código de conduta, que é um documento muito simples. E tem que ser simples mesmo, porque esse documento ele vai passar por toda a empresa. Todos, sem exceção, precisam entender, compreender e receber o código de conduta da empresa de vocês. Então, tem que ser uma linguagem muito simples, muito objetiva, que todo mundo possa ter acesso e seja de fácil entendimento para todo mundo. Então, isso daí, alguém contratado, um terceiro, pode fazer isso também. Desenvolveu, elaborou o documento de compliance de vocês, diz todas as regras que vão estar lá no documento, isso tem que ser disseminado, tem que ser pulverizado, as pessoas têm que respirar o compliance dentro da empresa, né? Então, vocês vão precisar criar canais de comunicação permanentes com a sua equipe, permitindo que elas, inclusive, denunciem alguma irregularidade de compliance, alguma coisa que esteja acontecendo. Precisa, gente, ser um canal muito justo, muito fiel, muito honesto com o funcionário. O funcionário ele precisa se sentir à vontade para informar que alguma irregularidade está acontecendo dentro da empresa. Então, a gente normalmente chama esses canais de comunicação de hotline, ou seja, uma linha quente. É uma linha que normalmente vocês também podem contratar uma empresa fora. Você não precisa ter um hotline interno. Você pode contratar uma consultoria, como, por exemplo, uma Deloitte, e aí um funcionário de vocês, se ele perceber alguma irregularidade de algum funcionário, que ele não se sinta à vontade para chegar em algum gestor da empresa, com medo de retaliação, represália, qualquer coisa, ele pode ligar lá naquela linha, é uma linha gratuita, ela atende em todos os idiomas, se for uma empresa multinacional, uma pessoa do outro lado, ela acolhe aquela denúncia e ela encaminha para a investigação. A sua identidade vai ser mantida em sigilo e você vai receber um retorno da consultoria externa. Então, ou seja, tem que ser garantido que o funcionário não sofra nenhuma represália por estar informando alguma atitude de compliance. Professora, mas se por acaso o funcionário informar uma atitude de compliance não for verdadeira, o que vai acontecer com aquele funcionário que ele denunciou? Gente, tem que ter um comitê de investigação para que isso seja realmente respeitoso e seja levado a sério. Não dá para receber denúncias de compliance e sair com uma metralhadora atirando em todo mundo que vê pela frente, né? Então, toda vez que você recebe uma denúncia de compliance, você acolhe a denúncia, mas você investiga para entender se aquilo não é uma picuinha de colega de trabalho, se procede realmente. Então, tem que ser uma investigação sigilosa. Oi, pode falar. Tipo assim, é a consultoria que vai falar, vai investigar ou a empresa que vai investigar? Se você pagar a consultoria, ela investiga, se não, a consultoria vai ligar lá para a empresa de vocês e vai falar assim, Luan, eu recebi uma denúncia de compliance aí da empresa que tem um funcionário de vocês que está recebendo propina de um fornecedor, por exemplo. E aí o funcionário denunciado é o José e o fornecedor é a 1000 embalagens. Aí você, como gestor, seja você da parte do jurídico, normalmente compliance fica atrelado ao RH em muitas empresas, né?
E aí você, como gestor responsável pelo compliance da sua empresa, você vai acolher essa denúncia, você vai levar para o seu comitê de compliance, que normalmente as empresas têm um comitê, normalmente é o presidente, mais alguém do financeiro e tal, pessoas acima, né, de qualquer suspeita e de muita confiança da empresa. E aí vocês vão abrir uma sindicância, vocês vão ver, vão começar a checar, seja a documentação, seja avaliar padrões de vida. Gente, eu já recebi denúncias de compliance da pessoa trocar o carro e o rapaz ligar no compliance e falar assim, ele não tem dinheiro, o salário dele não comporta um carro daqueles. E a gente tem que ir observando, analisando, vendo se bate as informações, conversa com um, como não quer nada, conversa com o outro, investiga a rede social, e assim a gente vai aprofundando nas investigações. Agora, tem que ser uma investigação muito imparcial, tá, Luan? Por isso que nesse seu comitê de compliance não pode ter pessoas que sejam parciais, ou seja, aquelas pessoas que garram no sentimento, levam tudo para o lado pessoal. Não dá para ser assim. Tem que ser pessoas que tenham uma reputação realmente ilibada e levem essa investigação a sério. Normalmente as investigações elas têm prazo para finalizar, não dá para ser que nem as investigações da Polícia Federal contra o Flávio Bolsonaro, que demora uma vida inteira, né? Tem que ter prazo para terminar essas investigações. E aí o funcionário que denunciou, o denunciante, ele recebe um retorno. Se por acaso não foi encontrado nenhuma evidência, a consultoria liga porque ele funciona e fala assim, aquela só em denúncia, nós investigamos, não foram encontradas nenhuma evidência que diga que seja alguma constatação, ponto, acabou-se, sem muitos detalhes, sem muito... Não tem sentimento, tá, gente? Isso daí é uma coisa bem fria mesmo. E se por acaso encontrar alguma coisa, olha, nós agradecemos, realmente foi encontrada alguma evidência, a empresa já está procedendo com medidas cabíveis. Também não precisa dizer quais são essas medidas, não precisa dizer que vai demitir o funcionário, não precisa dizer que vai dar advertência, não precisa falar nada, só precisa agradecer e ponto. Não tem que dar nome aos bois, tá, gente? Mas esses canais de comunicação, eles precisam existir. E o ideal é que seja um canal neutro, fora da empresa. E o compliance, gente, ele só funciona se a gestão der o exemplo, né? Lênin, você não estava aqui, eu acho, quando eu comecei, que eu estava falando para o Luan. Aquele termo que a gente usava muito antigamente, que não deve ser do seu tempo, graças a Deus, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, isso não dá para usar mais hoje, com os códigos de conduta, né, assim, muito pesados que a gente está tendo hoje. A gestão tem que dar o exemplo, né? O núcleo gerencial da empresa ele deve agir com justiça internamente e prezando por ações éticas na competição externa. Então, não dá para a gestão falar que existe um código de conduta e ter uma posição, um posicionamento, uma atitude completamente oposta àquele código de conduta que ele prega. Vocês vão seguir, se o gestor de vocês fala para vocês que papel é pedra, mas ele mesmo não acredita naquilo, vocês vão acreditar que papel é pedra, gente? Não. Não tem como, né? Tem que ter sentido a coisa, né? Se vocês não... a gente, para seguir algo, as pessoas que estão acima da gente, elas precisam fazer por onde? É que nem pai e mãe, né? Pode morrer falando com o filho. Se eles fazem totalmente diferente, não tem condição. Não dá, né? O filho vai seguir o exemplo do pai. Muito difícil, acontece, mas é muito difícil. Ele não seguir o exemplo daquele pai. Poxa vida, Mi, mas é tanta burocracia para fazer esse compliance, tanta confusão. Para que a gente vai fazer isso, né? Para que a gente, como organização, vai se meter num balaio de gato desse daí se a gente está bem vivendo, da forma que a gente está vivendo? Gente, tem benefícios trabalhar com compliance. Não é uma coisa que só tem burocracia, trabalho, denúncia, não. Você ganha credibilidade por parte dos clientes, como eu falei para vocês, né? As empresas que têm um código de conduta bem acirrado, os clientes,
os fornecedores, principalmente, eles se sentem muito confortáveis em vender matéria-prima para vocês, porque eles sabem do cumprimento que vocês vão ter junto a eles. Quem é investidor, se a empresa de vocês for uma empresa de capital aberto, ou seja, se vocês forem colocar a empresa de vocês na Bolsa de Valores, vocês só vão poder colocar numa Bolsa de Valores se vocês tiverem um código de conduta que vocês sigam, ou seja, vai ser investigado isso. E o investidor, ele vai se sentir confortável, confiante em colocar o dinheiro dele na empresa de vocês, porque sabe que tem um código de conduta por trás também. E aí, gente, empresas às vezes começam pequenas, não sei se vocês acompanham Bolsa de Valores, essas LinkedIn, se vocês têm alguma rede dessas, mas eu tenho a XP Investimentos, que é uma empresa que começou pequenininha de investimento, de fundos de investimento, né? Então eram os meninos lá muito cabeçudos e eles eram bons em bolsa de valores e começaram juntos a trabalhar com isso. Pegava o dinheiro da galera e começava a investir em bolsa e falava, olha, Michele, investe nisso porque tá legal e tal. Então, eles começaram a atender um público que os bancos não queriam atender. Porque um banco ele não perde tempo com a professora Michele lá me dizendo que meu dinheiro está parado, que eu posso investir na ação tal, não, porque meu dinheiro é pouco. O banco ele perde tempo com altos níveis de dinheiro, né? Não vai perder tempo comigo. E essa galera da XP, não, eles começaram a pegar um pessoal que estava começando ali a se trabalhar com essas carteiras de investimento, que tinha uma curiosidade, mas não sabia muito bem o que fazer. E aí eles começaram a trabalhar com esse pessoal. Hoje a XP está, não sei nem quanto está valendo o valor da XP perante o mercado. O Itaú, que é um banco, comprou uma grande parte da XP, é um dos maiores acionistas agora da XP, e ela está na Nasdaq, que é a maior bolsa de valores que tem no mundo, que fica em Nova York. A XP vende ações lá na Nasdaq. Para entrar na Nasdaq, você tem que ser uma empresa ultra mega blaster para você conseguir colocar o seu capital lá para as pessoas, para os investidores comprar. Então, ou seja, ter um compliance gera essa credibilidade que faz com que o seu negócio também cresça. É uma importante ferramenta para as empresas que buscam os mercados externos, como eu falei para vocês, se vocês quiserem abrir o capital da empresa de vocês, vocês vão precisar. Aumento da eficiência e da qualidade dos produtos fabricados ou serviços prestados, porque como vocês têm que seguir regras do compliance, a qualidade do produto de vocês ela vai aumentar, porque vocês não basta eu ter uma empresa que siga o compliance, eu preciso que a minha cadeia também siga o compliance. Então, por exemplo, a minha regra de compliance, ela me diz que eu não posso usar de mão de obra infantil. Né? A gente tem a Organização das Nações Unidas, eles têm uma legislação que diz que ninguém no mundo crianças não podem trabalhar. E eu sigo isso daí, crianças não podem trabalhar. Mas a gente sabe que em muitos lugares do mundo o trabalho infantil é uma realidade, inclusive aqui no Brasil, em muitas regiões também. Só que eu, como empresa, uma vez que eu assino lá que eu não consigo usar, que eu não posso usar mão de obra infantil, eu estou completamente proibida de usar na minha cadeia a mão de obra infantil. Ou seja, quem fornece para mim, se eu faço salgado, por exemplo, o meu fornecedor de macaxeira, ele também, eu preciso mandar alguém lá na empresa dele checar se ele não está usando mão de obra infantil. E ele precisa assinar um documentinho aqui garantindo que ele não vai usar isso. Caso aconteça, ele vai ter que responder perante a lei sobre aquela irregularidade que ele está cometendo. Então, ou seja, você vai começar a lidar com os fornecedores melhores, com maior qualidade, com que também segue um nível de exigência e automaticamente isso vai se refletir na qualidade do produto de vocês. Melhora nos níveis de governança corporativa. Gente, quando vocês implantam compliance na empresa de vocês, é uma excelente desculpa para vocês falarem não para muita coisa. Principalmente, tem alguém aqui que trabalha em empresa familiar? Algum de vocês? Ou já Nem trabalhou? quero.
ou já teve alguma experiência? Empresa familiar, às vezes, tem dessas. Às vezes não, mas às vezes tem dessa, né, Lene? De um monte de gente para mandar, é o pai que manda, a mulher que manda, o filho que manda, o tio que manda, tem um monte de gente para mandar. E aí, quem está abaixo, os funcionários, fica uma loucura, não entende o que está acontecendo. Poxa, mas eu falei com o seu marido agora, ele disse que era para eu deixar esse pote aqui, a senhora veio e mandou deixar o pote. Então, às vezes, tem uma rotatividade muito grande em empresas familiares por causa disso. E aí tem gente que vai para o mundo corporativo que quer tratar as empresas como se fosse casa deles também, e começam a fazer da mesma forma, né? E aí vai beneficiando um, beneficiando o outro. Quando você tem um compliance ali, você diz assim, olha, você não pode fazer isso. Por quê? Porque o código de conduta não permite. Tem a compliance você fazer isso. Aí é só você esfregar o compliance na cara do caboclo, gente, que ele já pensa 2 vezes antes de dar uma carteirada falando que vai seguir. Então, às vezes, a gente... Como eu falei para vocês, às vezes o compliance ele está no RH, e aí o RH vai lá com a orientação, olha, fulano, não dá para fazer esse tipo de contratação e tudo mais. Aí o cara, não, mas eu quero, eu estou mandando, eu sou fulano, eu sou presidente, eu que mando e tudo mais. Ah, então tá bom, mas tem um compliance, o compliance não permite. Então, ou seja, vai melhorando os níveis da governança de vocês, porque a empresa ela é um organismo como se fosse público também, né? Tem a governança corporativa ali que rege, que administra todo. E também oferece prevenção. Muitas empresas só pensam em compliance quando foram punidas por algum desvio, né? Só que, como eu já disse, às vezes você é punido, você leva a chibatada e aí você retoma, né? Você, caramba, vamos instituir um código de conduta aqui para que a gente consiga não mais cair nessa situação. Mas dependendo do tamanho da empresa de vocês, talvez vocês não tenham mais tempo para fazer isso. Talvez a empresa, quando vocês olharem, vocês já entraram numa situação que vai ser muito complicada, vocês conseguirem algum tipo de sobrevivência. Então, dependendo da multa que for pego, da punição, talvez vocês não consigam. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, a minha conclusão em relação ao compliance é o seguinte: subestimar o compliance, a importância de jogar dentro das regras, é o que explica, talvez, por que a taxa de mortalidade das empresas com até 5 anos de vida beira os 50% no Brasil. Ou seja, teve uma pesquisa que viu que a maioria das empresas, 50% das empresas no Brasil, elas falecem até nos primeiros 5 anos de vida. E menos de 20% das empresas chegam aos 10 anos de vida, em geral por falta de controles internos, falhas de gestão, respeito às normas e à regulamentação. É como eu disse para vocês, às vezes a gente quer olhar para o compliance quando a empresa já está grande, e aí talvez vocês não tenham tempo para fazer isso. Então é ideal que a empresa de vocês já nasça com isso daí, tá bom? Com compliance, e ele já comece a crescer junto com vocês. E aí, do compliance, né, nasce o nosso famoso código de ética e integridade, que deve ter aí lá na empresa que vocês trabalham, com toda certeza. Lene e Jean, se vocês trabalham em empresas muito boas, então nasce consigo o código de ética e integridade, que é um documento, costuma ser um documento, né, que guia todos os profissionais da empresa com relação às atitudes que devem ser adotadas com clientes, fornecedores e entre si. São fundamentos que se transformam em atitudes no dia a dia e que devem ser seguidos por todos os funcionários, desde os mais altos cargos. Não existe exceção, gente, ao Código de Ética e Integridade. Não importa qual cargo, se existe um código de ética e integridade nessa empresa, esse código deverá ser seguido por todas as pessoas que estão na empresa de vocês. Mas o que é integridade, gente? Da onde é que vem esse termo, né? Integridade, alguém sabe o que significa? Alguém usa esse termo? Eu adoro esse termo, integridade. Uma vez eu tive um chefe que eu trabalhei numa empresa que foi realmente a empresa mais íntegra que eu já trabalhei na minha vida, e um dos valores da empresa era integridade. Eu achava essa palavra muito bonita, né? Eu era muito jovem, né? Então, e aí eu conversando um dia com o meu chefe, eu falei assim, nossa, eu acho uma palavra tão bonita, mas é tão difícil a gente descrever, assim, traduzir, né, integridade. E aí ele falou uma coisa assim, ele falou, que eu até coloquei aqui, que eu coloquei em homenagem a ele, porque eu me lembrei dele.
Ele falou assim, Michele, uma forma muito simples de você descrever integridade é aquela pessoa que age conforme a sua fala. É o que eu coloquei aqui. Então, integridade é um termo utilizado para descrever uma pessoa ou atitudes de honra cuja natureza das ações transparece inocência e pureza. Aquele que age conforme a sua fala. Não basta falar, né, aquilo que eu disse, faço o que eu digo e não faço o que faço. E aí, quais são as ações? O que uma pessoa íntegra, ela nutre? Uma empresa íntegra, ela nutre? Intangibilidade, honestidade, imparcialidade, isenção, ou seja, independente de quem for, seja o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, eu vou fazer um julgamento isento de qualquer sentimento. Por exemplo, a gente está vendo aí no governo a confusão toda entre presidente, ex-ministro, filho de presidente e tudo mais, ou seja, não existe isenção naquele processo. É perceptível, independente de qual situação, né, quem que a gente seja, se é um ou outro, a favor de um ou outro, mas a gente percebe que não existe isenção no processo. Tem que ter justiça, você tem que ser justo. Você tem que julgar as pessoas de forma justa. O que é de César, dá a César. Não pode ficar passando a perna nos outros. Tem que ser digno. Tem que ter equidade, né? Então, ou seja, cada pessoa com necessidades diferentes. Então, a gente tem que entender o que os diferentes precisam. Tem que ter honradez, retidão, ou seja, uma postura reta, correta, e tem que ter seriedade. Então, isso são características de pessoas ou de empresas íntegras. Qualquer empresa que não tenha essas características, gente, diga que é uma empresa íntegra, é balela, mentirinha para boi dormir. E por que é importante também? Né? Um levantamento publicado em 2016 pela empresa Edelman, que é uma consultoria de compliance, ele fez um estudo com 33 mil pessoas de 28 países diferentes, ou seja, uma loucura, né? Uma torre de Babel. E ele identificou nesse estudo que 1 em cada 3 colaboradores não confiava no seu empregador. Olha que vergonha, gente. Uma pessoa em cada 3 funcionários não confia no empregador, ou seja, a gente sai todo dia para trabalhar com alguém que a gente não confia. Mas que 80% dessas pessoas que foram consultadas enfatizaram que gostariam de compreender melhor quais são os valores pessoais dos líderes deles, com as pessoas com que eles trabalham, que eles se relacionam. E 68% dos entrevistados ainda destacaram que apreciariam muito escutar alguma história pessoal dos seus empregadores, né? Gente, confiança é uma via de mão dupla, não de via única. Eu já trabalhei com muitos gestores, diretores de empresa, que eles batiam na mesa se o funcionário demonstrasse alguma desconfiança em relação a eles. Como desconfiar de mim? Eu sou gerente dessa empresa, como assim está desconfiando? E aí, quando você ia comendo pelas beiradas naquela condução daquela relação, você falava, aí no final mas você confia no que ele está falando? Não, eu não confio, eu vou confiar nesse cara. Então, não tem como, né, gente? A gente confiar numa pessoa que não confia na gente. Então, a confiança ela é uma via de mão dupla. Se você quer se relacionar com o seu empregado, você precisa dar abertura. Não adianta você querer saber tudo sobre a vida daquela pessoa, escarafunchar tudo, e você não se propor a isso. E aí, gente, quando eu falo isso, não estou falando para ser amiguinho, não, tá, gente? Dos funcionários de vocês. Mas vocês precisam ter um pouco de humanidade nas relações como empresários. As organizações, elas precisam ser humanas. A gente não está lidando com robôs. Então, a gente precisa conhecer nossos funcionários, a gente precisa entender quem pertence à nossa empresa e, principalmente, dar sentimento de dono aos nossos funcionários, propriedade daquela empresa. Essa empresa é minha, mas é de vocês também. O que vocês fariam no meu lugar? Escutar aquelas pessoas. Por isso que os canais de comunicação, eles são extremamente importantes. Seja um mural que vocês vão colocar no corredor por refeitório, seja uma linha direta,
seja uma caixa de sugestão que vocês vão deixar nos pontos estratégicos da empresa, seja um café com o diretor, uma vez por mês, o Jamerson aí, como cabeça da empresa de vocês, técnica, né? A parte tecnológica da cabeça da empresa de vocês, vai uma vez por mês receber os funcionários para tomar um café e deixar os funcionários disponíveis para fazerem perguntas. Então, ou seja, precisa ter uma relação mais próxima dos funcionários de vocês, se vocês quiserem estabelecer integridade nos portais de comunicação de vocês e no dia a dia. E aí, gente, a integridade a gente divide em vários tipos, né? Integridade moral, que é quando ela está associada à dignidade do indivíduo, né? Aos princípios da pessoa, diz respeito à honestidade, ao respeito que você trata o próximo. Então, isso é a integridade moral. Se você fere aquilo, se você trata a pessoa com discriminação, por exemplo, você está ferindo a moral daquela pessoa. A integridade pessoal, né, diz respeito a... Quando a gente fala pessoal, o conceito ele é mais amplo. Ele abrange não só a questão moral de uma discriminação, como eu falei, mas também quanto à questão física. Uma agressão física, seja ela verbal, seja ela física também, ela está ferindo a integridade pessoal daqueles funcionários. Isso vocês têm que considerar quando vocês forem montar o código de conduta de vocês. Nós somos uma empresa que não aceitamos que os funcionários se agridam. Ou seja, se o funcionário sabe, ele assina ali, ele sabe que se ele se meter numa confusão dentro da empresa, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido. Seja com uma demissão por justa causa, seja com uma advertência, mas alguma punição haverá. Integridade física, como o próprio nome diz, né? A integridade está relacionada ao bem-estar e à saúde de um determinado indivíduo. E aí, quando a gente fala em integridade física, gente, não é só ir para porrada, não, tá? Se você coloca os funcionários para trabalhar num ambiente que não é saudável, num ambiente insalubre, seja um ambiente com muito calor, seja em pé por muitas horas, sem poder sentar, você está ferindo a integridade física daquele funcionário. Integridade de dados, o Jamerson sabe muito bem como é que funciona isso, né? Isso está relacionado diretamente à segurança da informação, dos dados, isso é importantíssimo para a empresa que vocês estão montando, porque essa empresa ela vai receber muita informação dos clientes. E como eu vou passar meus dados para uma empresa e garantir que aqueles dados que eu estou passando não vão ser usados para outro fim, senão aquele fim para qual eu contratei o serviço de vocês? Hoje em dia, a gente sabe que tem muita empresa, inclusive tem uma lei agora, a Lei Geral de Proteção LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, essa lei foi criada porque a gente sabe que muita empresa, inclusive de telefonia, vendem os nossos dados, vendiam, né, os nossos dados em forma de leads, ou seja, em forma de contatos para outras empresas, inclusive para fazerem o mal. Antigamente, a gente tinha as páginas amarelas, né, do catálogo, vocês não devem lembrar com certeza, mas aí a gente sabia a vida de todo mundo ali pelo catálogo, né, de telefone. Hoje em dia, não, a gente chama de leads. Então, quando eu quero saber leads, ou seja, eu quero ter números, contatos na minha mão, eu vou lá e contrato uma empresa que vende esses leads, que vende essas informações para mim, para que eu consiga ter... Gente, esse é meu filho que está aparecendo aqui. Que essa empresa ela consegue ter todas as informações a respeito. Integridade intelectual, né? Ou seja, para você que gosta de ter uma certa liberdade artística para criar, pessoas que fazem músicas, pessoas que trabalham com textos, escrevem, são escritores, né? Ou seja, vocês precisam garantir que aquele material, que aquele documento seja preservado. Então, se você toma posse de um documento, alguém aí, a Lene fez um documento, fez um livro, e ela me dá para ler, eu sou dona de uma editora, a Lene trabalha comigo, e a Lene, olha aqui, Michele, eu fiz um livro e tudo mais, e eu publico esse livro
sem colocar a Lene, sem dar autoria a Lene como autora daquele livro, ou seja, eu estou ferindo a integridade intelectual dela. Eu roubei o patrimônio dela, que é aquele material que ela construiu. Então, está muito relacionado a isso, ao que a gente constrói de forma artística também. Tem a ver também com as questões de pensamento, você se posicionar. Então, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa e você se posiciona politicamente, essa empresa ela breca aquilo que você está falando, ela vai te punir sobre o seu posicionamento político, você também está sendo ferido na sua integridade intelectual. Tá claro, pessoal? Ou tá muito rápido isso? Não, professora. Tá claro, professora, sim. Tá ótimo. Tá bom. Integridade social é quando a gente preza pela integridade do social do indivíduo. Então, ou seja, além de zelar por tudo isso que a gente já falou, físico, moral, intelectual, a gente também a gente precisa estar atento ao direito do outro de ter a sua integridade social também assegurada. Então, ela se manifesta quando você compreende que as suas ações têm impacto sobre outras pessoas. O que significa integridade social, gente? É você morar num bairro, por exemplo, que o seu vizinho joga lixo no igarapé. O seu vizinho está ferindo a sua integridade social, ou seja, a atitude dele em relação ao meio ambiente vai criar alguma consequência que um dia você vai ter que responder por aquela consequência também, porque poluiu o igarapé, no dia que aquele igarapé transbordar, não vai ser só a casa do vizinho que vai alugar, quem dera que fosse, né? Dá vontade se fosse tudo para lá. Mas não, ou seja, vai prejudicar você também. Quando a gente mora numa cidade que as ruas estão muito esburacadas, ou seja, você está trafegando pela rua, as ruas estão ali, parece uma faixa de Gaza, desvia de um, cai no buraco. Você está com a sua integridade social afetada, você paga impostos, você quer ter os serviços públicos básicos garantidos, mas isso não está sendo garantido porque o seu prefeito não está administrando direito, ou tem desvio de verba, ou seja, qualquer coisa, isso também é integridade social afetada. Normalmente, nos códigos de conduta de empresas privadas, não entra muito integridade social nesse sentido. Entra integridade social quando a gente vai falar um pouco de racismo, de discriminação, isso daí também entra nesse sentido, né? Uma coisa que é muito nova, que está acontecendo bastante em relação à integridade social, são os transgêneros, que são pessoas que não se identificam com o sexo do nascimento, né? Então, eles se identificam com outro sexo diferente do que eles nasceram. E aí, isso eu comecei a passar, inclusive eu estou trabalhando eu faço um projeto de diversidade por conta dessas experiências que eu já tive também. Essas pessoas, elas não, por não se identificarem com o sexo do nascimento, elas querem frequentar o sanitário, o banheiro do sexo que elas se identificam e tudo mais. E aí isso começou a virar uma loucura, porque as pessoas não aceitavam, os usuários não aceitavam, era aquela confusão. E aí os transgêneros estavam sentindo que a integridade deles sociais ela estava sendo afetada. Foram para a justiça, muitos ganharam as causas, inclusive de já ter juridicamente a mudança do sexo sendo feito, no sexo que eles conseguem se identificar, mudança de nome e tudo mais. E aí isso foi fantástico, porque fica mais fácil para a gente administrar isso no dia a dia quando tem um documento, né? E que a gente consegue cumprir o que a lei diz e não fere com o direito daquela pessoa, porque é bem complicado de você administrar isso em relação aos transgêneros, né? Porque como é algo muito novo, ainda é algo que tem muita rechaço da sociedade. Então, eles são pessoas que sofrem bastante com esse tipo de situação que acontece. Então, assim, a gente precisa acolher, né? Realmente garantir que a integridade social
das pessoas ela seja respeitada independente de qual gênero essa pessoa possua, né, ou se identifique. E a integridade no trabalho é quando você precisa garantir, né, que o seu ambiente de trabalho respeita a conduta moral do empregado, do empregador, né, que existe uma ética profissional. O que é essa ética profissional? Compõe pelos padrões e valores da sociedade e do ambiente de trabalho em que a pessoa vive. Gente, isso é tanto a psicologia como a programação neurolinguística, elas defendem que todos nós somos compostos de uma carga genética, né? Ou seja, espermatozoide foi lá, se encontrou com o óvulo e aí formaram um outro ser. E que a outra parte é formada por tudo aquilo que a gente recebe de herança do meio onde a gente está inserido, que são os exemplos dos nossos pais, da nossa comunidade e tudo mais, e isso vai formando a gente. E aí muito se explica porque muitas pessoas às vezes vão por um caminho que a gente de fora entende que não seja um caminho certo, como por exemplo se tornar um assassino, etc. e tal. Então tem tudo isso envolvido. Baseado nisso, quando você se insere no mercado de trabalho, você leva essa carga junto com você, ou seja, tudo aquilo que eu trouxe de herança comigo, eu me coloco dentro de um ambiente de trabalho. Só que, lembrando, né? Eu tenho a minha história, a Lene tem a história dela, o Luan a dele, o Jamerson a dele, e assim, todo cada qual com as suas histórias diferentes. Se a gente não tem um código de ética, de integridade do trabalho, imagina o pandemônio que vai ser. O Jamerson acha que preto que é a cor mais bonita, eu acho que é o rosa, a Lene acha que é o azul, o Luan acha que é o amarelo, e assim a gente nunca vai chegar num consenso. E muitas relações de trabalho elas vão se destruindo ou se degringolando quando isso vai acontecendo. Então, quando a gente preza pela integridade do trabalho, a gente determina, fala assim, não, a cor que vai ser usada aqui vai ser o preto. Independente se é bonito, se é feio, vai ser o preto, pronto, e acabou-se. Então, é assim que funciona a integridade no trabalho. Gente, eu já trabalhei numa empresa que a gente tem que colocar código de integridade para o controle do ar-condicionado, para regular a temperatura do ar-condicionado. Vocês acreditam numa coisa dessa? Que era uma briga, porque todo mundo, os homens queriam 18 graus, as mulheres queriam 24. E aí era uma confusão sem limite. Aí eu falei, não, gente, vamos parar com isso, nós vamos colocar um código, assim, uma cláusula aqui no código de integridade, que o controle do ar-condicionado, a ética da integridade no trabalho vai ser manter o controle do ar-condicionado em 22 graus, porque atende a temperatura de todo mundo. Tão difícil que foi chegar num consenso, para vocês entenderem como é que a situação funciona, né, nessas situações. Então, para finalizar, ética e integridade permitem a construção de relações sólidas e duradouras, né? Ninguém vai brigar por causa de controle de ar-condicionado. E quando a gente fala do ambiente corporativo, são elementos de aumento de produtividade, inspiração e motivação. Nada melhor do que você trabalhar num local que você se sinta confortável para expressar suas opiniões, que as suas opiniões sejam respeitadas, que você consiga respeitar a opinião dos outros e que, principalmente, você seja um ambiente honesto, que você saiba que você vai ser julgado por atos que você realmente fez, independente se você se dá bem com fulano, independente se você vai tomar um chopp na sexta-feira depois do trabalho com os amigos, mas no final a medida vai ser a mesma para todo mundo, as pessoas vão ser avaliadas de maneira correta. Não existe, gente, é importante quando a gente fala de ética, não existe meio ético ou meio íntegro, tá? Então, fala assim, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer mais ou menos. Não. Ou a pessoa é ou não é. São os valores que irão reger nossas vidas completamente, seja no âmbito pessoal ou no profissional. E, gente, são inegociáveis. Quando a gente fala de ética e integridade, a gente está falando de valores inegociáveis. Não tem negociação quando a gente fala sobre isso. Então, a gente simplesmente só tem que cumprir. Claro e cristalino? Professora, a senhora comentando o negócio do ar-condicionado, eu me lembrei de uma situação que eu achei um pouco estranha quando eu entrei, né, na empresa onde eu trabalho.
Tem o setor, cada um tem as suas PAs, que são os pontos de atendimento, e cada uma tem a sua PA, cada uma tem a sua cadeira, tudo direitinho. Aí eu percebi quando eu cheguei que o teclado do computador ele fica grudado. Elas grudam o computador com bastante cola quente e deixa ele no lugar. E isso foi me entregando nas primeiras semanas, né? Porque eu tava acostumado com o computador e eu mexia o teclado e ficava aquela coisa meio esquisita, né? Assim. Aí eu perguntei de uma das minhas gestoras por que era grudado, se era alguma regra, se eu podia tirar, né? E ela falou assim, não, Lênia, isso aqui, além de deixar organizado as PAs, é também para prevenir a coluna de vocês, para que vocês não tenham problemas futuramente, porque foi diagnosticado, foi estudado isso com um especialista, para relação à postura da cadeira, porque como a cadeira de vocês tem rodinha, vocês se mexem muito, então mexe muito a coluna, e se o teclado estiver solto, pode prejudicar ainda mais. Então, por isso que a gente gruda. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque eu não imaginava isso, né? E isso, de certa forma, no começo me incomodava. Eu não sabia o porquê, eu queria tirar dali. Mas muitas vezes a gente por não conhecer, a gente acaba julgando, né? Um pouco assim, errado. E eu, caramba, será que isso é tão ríspido, é tão rígido assim? Mas quando ela me explicou, eu realmente digo, é verdade. Eu sinto dores nas minhas costas pelo tempo, né, que eu já tenho aí de dores, mas a gente percebe que eles se preocupam também até com a nossa integridade física, como a senhora falou. Tem as nossas ginásticas pra gente fazer tudo direitinho. E não é à toa, tá? Momento. E não é à toa, Lene. Isso é um passivo trabalhista enorme, né? As doenças laborais, isso é muito caro para a empresa. Porque além do tempo que o funcionário passa afastado, se ele adquirir uma doença laboral pelo INSS, se essa doença ela for considerada uma doença laboral, ou seja, adquirida no trabalho, o Ministério do Trabalho ele notifica a empresa como a doença do trabalho. Quando vira o ano, o RAT, que é um fator previdenciário que a gente usa para calcular a folha, ele altera, ele aumenta. E a sua folha de pagamento ela vai ficando cada vez mais cara. Então, quanto mais acidentes, quanto mais doenças do trabalho acontecerem, maior vai ser a quantidade de impostos que você vai pagando. Fora que o passivo trabalhista do funcionário sair da empresa e colocar a empresa na justiça por ter, né, se lesionado ou ter adquirido uma doença. Né? Tem também da audiometria, que quando a gente entra, a gente é contratada, a gente faz o exame, né, tudo direitinho da audiometria na clínica, e elas sempre orientam a gente, se você escuta muito de um lado, durante o trabalho, faz a metade do expediente, põe do outro lado do ouvido, para não ficar só usando um lado, que o nosso fone, não sei se a senhora já viu, é só de um lado, e eu só uso do lado direito, porque eu sou destra, aí eu boto para esse lado aqui, para mim é esse lado aqui. Mas elas brigam com a gente, botam do outro lado também, e lá vai nos trocar os fones. Então tem sempre uma orientação, né? Uma visão assim. Aí você me falou uma coisa que me lembrou outra, né, meninos? Isso que a Lene está falando é importante a gente ter um processo de integração muito redondo, porque essas informações a gente tem que ir a falar para o funcionário logo no primeiro dia, o funcionário entrou, ele tem que saber quais são as regras, quais os códigos da empresa, para que ele comece a andar junto. Não dá para a gente esperar o funcionário pisar na casca da banana para a gente falar, você não podia fazer isso, porque está lá no seu código de integridade que você não pode fazer. Mas espera aí, ninguém me falou que eu não podia fazer isso, né? De novo, não esqueçam que a gente traz a nossa herança. Assinatura, desde a assinatura das entrega dos nossos documentos, certificados, tudo direitinho, elas pedem, é bem redondo mesmo. Aí ela já me dá um livrinho de código de conduta pra gente ler. Ela terminou de ler, assina esse documento. Aí li, terminei, assinei o documento. Aí no meu primeiro dia, ainda passamos 3 dias de integração, conhecendo o setor, todo o departamento, e ali lendo o código de conduta mais uma vez. E depois passa mais uma semana já trabalhando, né? Durante o trabalho, ela separava uns minutos para a gente se conhecer ali entre os demais colegas, que é
todas são moças, e Uhum. vamos ler o código de conduta novamente. Já código de que é um livrinho assim, muito chato. Mas É isso assim, ela diz mesmo. assim, olha, vocês estão mais do que cientes do que pode ou não pode fazer no setor. Se vocês fizerem isso, tem penalidade, vocês estão cientes disso. Então, É é isso bem mesmo. redondinho mesmo. A empresa tem que ser. E a gente aprende bastante com esse tipo de procedimento, porque lá na frente a gente pode fazer essa aplicabilidade dentro da nossa empresa, ou até mesmo num procedimento que a gente faz dentro do nosso próprio trabalho. É bem bacana isso. É isso mesmo, Lene, você está certíssima. É essa a ideia mesmo. É bom para a empresa, bom para o funcionário. As relações são construídas. Gente, eu digo sempre o seguinte: as regras do jogo, quando elas são ditas antes de começar o jogo, não existe problema para ninguém. O difícil é a gente falar com o jogo já em curso, né? Então, às vezes, a pessoa já está pegando de 2-0 e a gente, mas tem uma regra aqui e tal aí. Isso desmotiva. Isso faz com que as pessoas larguem, né, abandonem a empresa de vocês, porque a comunicação ela não é clara, ela não é eficiente. E uma coisa que vocês precisam entender quando a gente fala de organização é que tanto a organização ela nasce em prol de uma sociedade, quanto ela sobrevive porque existem pessoas que estão ali mantendo aquela organização viva. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho. Não adianta que a gente não é Super-Homem, Mulher Maravilha. A gente precisa de outras pessoas para construir e manter uma organização, ou até reorganizar quando for necessário fazer. Tem muita organização agora nesse momento de pandemia, que é o que a gente vai começar a falar na próxima aula, que estão se reorganizando, ou seja, enxugando os quadros, demitindo, porque, gente, segunda-feira, quem tiver coragem, né, que eu não terei, se vocês forem nos shoppings, provavelmente vocês vão ver muitas lojas fechadas, muitas lojas que não vão conseguir abrir segunda-feira, porque muita loja deve ter fechado. Realmente, entendeu? No caminho da minha casa, tem pelo menos 4 estabelecimentos que eu vi que já foram fechados. Então, assim, e tem muita empresa que não fechou, mas que está se reorganizando, ou seja, está demitindo, está fazendo do limão uma limonada. O momento pede, é necessário que seja feito. Lene, você deve saber bastante, porque você é do comércio e você deve estar sentindo, né? Já Sim, muito. bastante. A gente entra em contato com muitas empresas, realmente. É triste a gente ouvir esse feedback, né? É porque a gente está ciente, sabe disso. Mas ouvir da parte do empresário, da pessoa jurídica, é pesado, porque eles perdem, o comércio também perde, o mercado perde, a gente perde, né? Então é bem complicado, a gente tem que dar uma sambada ali e ver, dar um jeito, a gente compreende, a gente entende, mas temos que ir para frente, não pode ir para trás. Então eu recebo muito feedback desse tipo, minha empresa fechou, a minha empresa parou, eu não posso abrir, a polícia já tacou lá na frente, fechou as minhas portas, eu não tenho como funcionar, eu não tenho dinheiro, e eu já vi gente reclamar, por que vocês estão me cobrando? Isso é muito... Sim, eu entendo, senhor, mas só está tentando fazer o nosso processo. É complicado, sabe? Por esse lado, assim, a gente fica meio que tentando levar um pouco pro lado de pessoa física, mas também tem que pensar como pessoa jurídica, como empresa também. Então, a gente tem que estar ali em cima da balança, mantendo esse equilíbrio. É verdade. É um momento bem difícil, né? Bem difícil, mas vai ser um momento de muito aprendizado, assim, Sim, muito. bastante. Ai, gente, como vocês são fofos. Tem atividade para vocês. Tem um filme muito bacana que chama Terms and Conditions May Apply, que é um filme que está na Netflix, mas eu acho que ele tem no YouTube também. E traduzindo para o português, né, termos e condições, é necessário que você concorde, que fala justamente sobre códigos de ética e integridade, alguns episódios marcantes que aconteceram no mundo, como, por exemplo, a gente sabe agora que tem uma história, né, o Facebook vai vender alguns dados dos usuários do Facebook, baseado naquilo que a gente posta lá no Facebook. O Facebook está catalogando para entender as preferências políticas de cada usuário, e as empresas de pesquisas
políticas vão comprar do Facebook, porque a gente já percebeu nas últimas eleições que essas empresas, aquele método antigo de chegar fazendo entrevista, em quem que você vai votar? Não funciona, não está dando certo, né? Pelo menos aqui no Brasil não está dando certo. E aí o Facebook ele vai agora vender esses dados, baseado naquilo que eu posto nas minhas redes sociais, eu tenho uma tendência para A, para B e tudo mais. Então, lá nos Estados Unidos, eles já estão comprando muitos dados do Facebook baseado nisso. Então, assim, é um filme muito bom para gente que trabalha que empreende, que tem a cabeça do empreendedorismo. É um filme muito bom para a gente assistir. Então, vocês assistam, façam uma resenha, podem fazer o grupinho de vocês mesmo, da empresa de vocês. É uma resenha só. E aí, na próxima aula, a gente começa debatendo sobre o filme. Tá bom? É uma resenha para a equipe ou uma resenha por pessoa? Uma para a equipe. Uma para a equipe. Beleza, professor. Todo mundo comenta, gente, né? Isso. Lembrem-se que vocês são uma empresa, né? Eu estou botando maior fé na empresa de vocês. Então, dos trabalhos agora, todos eles são para vocês, em equipe mesmo. Então, uma resenha para a equipe, mas é bom todo mundo assistir o filme, porque na sexta-feira a gente vai dar uma debatida sobre o filme. Vamos Ok. preparar nossa pipoca, fazer uma live aí de. É verdade. Seria legal. Vamos fazer essa Tá resenha. bom. Então, tá bom, gente. É sempre um prazer me encontrar com vocês. Eu realmente fico muito feliz, ansiosa toda sexta-feira, porque é um fresh assim na rotina do dia a dia, a gente poder se conversar um pouco, mesmo que online, mas eu fico muito feliz de saber que a gente manteve a nossa roda girando e não parou, né? Então, eu desejo para vocês um bom final de semana. Fico muito feliz quando eu vejo vocês por aqui, sabendo que todos estão com saúde. É o que eu desejo para a próxima sexta-feira, que todos nós a gente esteja aqui firme e forte, com saúde, e vamos debater esse filme que é maravilhoso. Bom final de semana para todo mundo.